vocês para participar em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite, no tempo que resta, acerca do tema o poder do altar secreto. O poder do altar no secreto. É lindo ver essas pessoas voltarem, né? Cheias de vida, tão entusiasmadas, tão avivadas, né? Mas isso precisa ser algo diário. Isso não está ligado àquele lugar, isso está ligado a um tempo, onde Deus levou vocês para esse despertamento, para viver coisas maiores todos os dias. Eu creio, né? Isso não é só para eles que foram, precisa ser para nós todos os dias. É claro, eles vão transbordar, vão derramar ao redor de quem está, né? Quem está por perto deles, mas isso também é para a nossa vida, no nome de Jesus. Sabe, existe uma promessa da parte de Deus para nós. Tudo que nós buscarmos no secreto, nós vamos, aquilo que nós estivermos praticando, aquilo que nós estivermos vivendo, aquilo que nós estivermos fazendo no secreto com Deus, nós seremos recompensados de maneira pública. A nossa vida no secreto com Deus é uma recompensa pública. Eu sei que quando nós falamos isso, né, nós não queremos, nós não fazemos, quer que eu tire para você? Isso. Nós não fazemos no intuito de receber, nós não nos relacionamos para receber, nós fazemos desse relacionamento um benefício, uma necessidade, é um privilégio para nós, podemos nos relacionar, mas nós não podemos negar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que a Ele se achega reconheça que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós não buscamos a Deus por conta de uma recompensa. Nós buscamos a Deus porque nós necessitamos dEle. Nós não buscamos a Deus que queremos receber algo em troca. Nós buscamos a Deus porque nós queremos mais de Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém, um aleluia? É por isso que nós o buscamos. Mas a palavra de Deus está nos atestando que aquele que busca precisa reconhecer que há uma recompensa. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Há uma recompensa para aquele que busca, e isso é palavra de Deus. Então, ainda que nós não façamos com esse intuito, com esse desejo de receber uma recompensa, de receber algo, a palavra de Deus está dizendo que Deus recompensa aqueles que o buscam, que Deus recompensa de maneira pública aqueles que o buscam no secreto. A palavra de Deus diz isso. Mateus capítulo 6, Jesus diz: você quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, e o Pai que está no secreto te vê no secreto, e Ele te recompensará publicamente. Então aquilo que nós viver de maneira secreta com Deus, de alguma forma vai se tornar manifesta. E quando eu falo recompensar, não estou falando de coisas, não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, estou falando de uma vida debaixo do poder do Espírito Santo, uma vida que aponte para Jesus. E eu quero falar nisso nessa noite, acerca do poder do altar no secreto. E eu quero me embasar lá em Josué. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo de número 4, Josué capítulo de número 4, onde nós faremos a leitura, graças a Deus. Josué capítulo 4, lá em Josué capítulo 1, nós vemos o momento em que Josué vai suceder a Moisés. Moisés morre, e então Moisés morre, né? E Josué agora vai suceder. Josué agora vai dar continuidade, e é nesse momento que Deus vai reforçar a sua aliança com Josué. Ele vai dizer a Josué: olha, Moisés, o servo, está morto, e agora a mesma aliança que eu tive com ele, eu tenho com você. A mesma aliança de proteção, de provisão está sobre a sua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei com você.
Tão somente seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus está então reforçando a aliança que já havia. No capítulo 3, então, nós vamos ver Josué liderando o povo. E enquanto lidera o povo vai cruzar o Jordão. O povo vai atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, para tomar posse da promessa de Deus para suas vidas. Moisés morre, Josué assume. Deus fortalece a aliança, Josué conduz o povo a entrar na terra prometida. E é nesse momento, se conseguir regular o microfone para mim, fazendo um favor, é nesse momento que estão cruzando, que vão cruzar quando chega diante do Jordão. A Bíblia diz que o Jordão se divide, ele forma uma barreira de água e o povo vai passar o Jordão em seco. A arca da aliança é trazida, colocada no meio do Jordão e o povo está atravessando o Jordão. É nesse momento que Moisés dá uma instrução ao povo e ele pede para que cada homem de uma tribo pegue uma pedra. E eles pegam uma pedra para edificar um altar. Eles levam para o acampamento onde eles estão e ali permanecem. E aqui nós vamos chegar então no capítulo 4, no verso 18, aonde eu quero ler com você. Josué capítulo 4 e verso 18. Até aqui foi para nos dar um contexto daquilo que estava acontecendo. Josué capítulo 4 e verso 18 diz assim: quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. O povo está atravessando, a arca da aliança está no meio do Jordão. Josué manda que aquelas pedras sejam apanhadas e então elas são colocadas no lugar onde estava a arca, e ali é feito um altar. É se estabelecido um altar que serviria de memorial. A palavra de Deus vai dizer que aquele altar era para memorial, para que os filhos soubessem o que Deus havia feito pelo seu povo, que servisse de memorial da bênção de Deus, do cumprimento da promessa, do livramento que Deus estava dando. Então um altar é erigido no meio do Jordão. No meio do Jordão um altar é edificado. Josué capítulo 4 verso 9 diz: Josué ergueu também 12 pedras. Josué capítulo 4 e verso 9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado parados. E ali elas estão até hoje. Um altar é edificado no meio do Jordão. Pela orientação de Josué, aquele altar é edificado para memorial, para que os filhos se lembrassem daquilo que havia ocorrido. Quando nós lemos o verso 18, então nós encontramos que após os sacerdotes cruzarem o Jordão, e quando eles pisam na margem do Jordão, o que acontece? As águas voltam ao normal. E quando as águas voltam ao seu lugar, o que acontece? O altar que havia sido erigido, o altar que havia sido levantado, agora está encoberto. O altar que por orientação do líder foi colocado de pé, por orientação de Josué, Deus através de Josué foi edificado, agora as águas o cobriam. Agora aquele altar que foi edificado está coberto. Agora aquele altar que foi construído está em um lugar secreto. Agora aquele altar não aparece mais. Vou repetir o verso 18, Josué 4 e 18. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens.
agora o altar está encoberto. Josué edificou um altar no meio do Jordão, as águas normalizam, elas voltam ao lugar e agora o altar está encoberto. Esse altar agora já não é mais visto, esse altar agora está no secreto. Um altar que foi edificado, um altar que agora está encoberto, um altar que agora está escondido. E é nessa hora que a gente pensa, não faz sentido ter um altar assim, porque um altar escondido nunca vai ter um sacrifício sobre ele. Um altar escondido nunca vai ter um sacerdote do seu lado. Parece não fazer sentido ter um altar assim, mas esse altar pode não estar sendo visto, mas ele está lá. Esse altar pode não estar aparecendo, mas ele está. Ouvindo, irmão? Aleluia. Por águas que fluem sobre ele. Não sei se você não entendeu, mas eu vou te lembrar. João capítulo 7 e verso 38. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão de águas vivas. Irão fluir de rios de águas vivas. Irão fluir. Sabe, Deus nos chamando para esses dias, para vivermos uma vida com Ele no secreto. Quando Jesus vai falar daquela oração, Ele diz: olha, não sejam como os fariseus, que nas esquinas, levantando as mãos, orando para ser visto por todos vocês. Quando forem orar, entrem no teu quarto, fechem a porta atrás e falem com o Pai em secreto, que o Pai em secreto te vê e Ele te recompensará. Esses são dias de nós voltarmos a edificar o altar no secreto. Esses são os dias de nós voltarmos a queimar no secreto com Deus. Irmão, isso aqui não é só para eles, é para nós todos os dias. É tempo de a gente ir para o secreto, é tempo de a gente consertar o altar, é tempo de a gente permanecer nesse lugar. Esse contexto de altar, irmão, fala de uma prática, fala de um relacionamento de intimidade, através de oração em um ambiente reservado. Sabe, Jesus não está falando do quarto, Ele está falando do ambiente, Ele está falando desse relacionamento, não é do ambiente, é do relacionamento, é da intimidade, que nós precisamos ter intimidade com Deus, que nós precisamos ter relacionamento com Deus. Aí hoje a gente fala: não, mas eu leio 3, 4 capítulos da Bíblia todo dia. Só sobre quantos capítulos da Bíblia eu leio, é quanto eu permito trabalhar em mim quando estou no secreto, quando estou ouvindo a Ele, quando estou sendo ministrado no momento de intimidade. Porque às vezes a gente gera conhecimento e não é nem para guardar no nosso coração para não pecar contra Ele. Talvez é para usar de acusação para alguém. Às vezes a gente somos mudados. É na intimidade que Deus ministra o nosso coração. É na intimidade que nós vamos nos tornando parecidos. Glória a Deus, tem aqui, acho, glória a Deus, aleluia. É na intimidade que Deus vai ministrando ao nosso coração, que Deus vai nos mudando, que Deus vai nos moldando, que Ele vai trabalhando em nós, amém? Posso ouvir um amém, um glória a Deus, aleluia. Porque esse é o desejo dEle, esse é o desejo, de que nós tenhamos uma vida de intimidade. E aqui nós estamos vendo então que Josué edifica um altar para ser memorial, para ser lembrado pelas próximas gerações. E eu creio que tem pais e mães aqui que estão construindo um altar. E quando eu falo de um altar, não é físico, não, é de um posicionamento em Deus. É no altar, é no secreto que nós estamos orando, e os nossos filhos estão sendo abençoados, estão sendo livrados, estão sendo guardados, estão sendo protegidos em nome de Jesus. Que nós estamos lá, nós estamos vivendo esse relacionamento, e aquilo que nós vivemos, vai ser um memorial.
Nós estamos lá buscando no secreto, estamos plantando no secreto. Tem alguém para levantar a mão para receber o que eu vou dizer? Tudo aquilo que você tem plantado no secreto com Deus, você vai colher de maneira pública, de maneira pública, de maneira pública. Lembra daquela mulher, aleluia, lembra daquela mulher, 12 anos sofrendo hemorragia, já tinha gasto tudo que tinha, indo de mal a pior, a Bíblia diz. Ela não só não melhorava, como piorava. Mas um dia ela colocou uma convicção na sua mente e no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Ela não botou no Insta, ela não botou no WhatsApp, ela não colocou no status, ela colocou no seu coração: se tão somente eu tocar nas orlas do manto de Jesus, eu serei curada. E aquilo que ela desejou no secreto, ela vai e coloca em prática. Se esgueira entre uma multidão, até chegar e cumprir o seu propósito. Ela toca na orla do manto de Jesus, ela toca e está indo embora, porque ela tem fé, tem convicção: recebi a minha cura, estou indo embora. É nesse momento que Jesus para, uma multidão, Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos dizem: como assim, mestre? Todos te tocam, tem uma multidão ao seu redor. E ele diz: não, mas alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Sabe o que está acontecendo? Aquilo que ela recebeu de maneira secreta vai se tornar notório publicamente. Não tem o que fazer, ela vai ter que reconhecer e vai se tornar público a cura. Tudo aquilo que você tem vivido com Deus no secreto, vai chegar o momento de se tornar notório, de se tornar público, eu creio. 2 Reis, capítulo 2 e verso 8, nos fala, 2 Reis 2 e 8, um momento em que Elias está caminhando com o seu discípulo Eliseu, e ele chega na beira de um rio. Que rio é esse? Jordão. Quando chega na beira do Jordão, Elias tira o seu manto, enrola e bate sobre as águas. Quando ele bate, as águas se dividem e eles vão cruzar o rio em seco. 2 Reis, capítulo 2 e verso 8. E Elias tomou o seu manto e enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. Sabe por quê? Porque aonde tem um altar secreto, aquilo que estava fechado vai se abrir. Aonde tem um altar secreto, aquilo que antes era barreira, agora vai se tornar lugar de passagem. Eles vão passar, eles vão cruzar, eles vão atravessar. Na caminhada do cristão, sabe por que às vezes você fica tão cansado, tão rabugento, que você quer abrir as coisas no braço? Você quer abrir na tua força, você quer fazer acontecer na marra. A gente quer fazer na força do braço, não é assim? Isso nos desgasta, isso nos aborrece. Mas na vida cristã, os caminhos não se abrem na força do braço, os caminhos se abrem no poder de um joelho que se dobra no lugar secreto, no lugar da intimidade, no lugar do relacionamento, no poder da oração do altar, no altar secreto. Josué levanta um altar em um lugar improvável, debaixo das águas, debaixo do fluir das águas. Mas um dia nesse altar, nesse lugar improvável, nesse lugar secreto, 2 Reis, capítulo 2 e verso 14, um pouquinho mais à frente, 2 Reis 2 e 14, e ele tomou o manto de Elias, que dele caiu e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu atravessou.
Sabe o que está acontecendo? Eliseu começa a seguir Elias. Eu vou com você. E Eliseu vai fazer um pedido a Elias: eu quero de você a porção dobrada da tua unção. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Não é do Espírito Santo, é do espírito de Elias. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a porção dobrada da tua unção. E Elias vai dizer: olha, o que você pediu não é fácil, mas se você estiver comigo quando eu for arrebatado, você vai receber. Se você estiver comigo quando eu for elevado aos céus, você vai receber. Elias vai ser elevado aos céus, arrebatado, e Eliseu está em terra clamando e dizendo: meu pai, até que Elias solta a capa. Eliseu pega a capa, e agora vai voltar pelo caminho que ele veio com Elias. E agora, quando Eliseu vem voltando, o que tem diante dele? Um Jordão, que agora havia se fechado. Agora não tem mais Elias, Elias se foi. Elias subiu, Elias não está mais na terra. Eliseu vem voltando. Eliseu passa a mão na capa e bate sobre o Jordão. E quando ele bate sobre o Jordão se abre. Por quê? Porque aonde há altar no secreto, há novos começos. Aonde há altar no secreto, há recomeços. A história não acaba, e eu diria mais: aonde há altar no secreto, há porção dobrada de poder. Aonde há altar no secreto, há porção dobrada de unção. Aonde há altar no secreto, você vai mais rápido e você vai mais longe. Aonde Elias está terminando, Eliseu está apenas começando. Aquele que foi o último milagre realizado por Deus através da vida de Elias, está sendo o primeiro da vida de Eliseu. Aonde Elias encerra o seu encargo profético, Eliseu começa. É no mesmo milagre, e vai fazer o dobro, porque ele recebeu. Porque aonde tem altar no secreto, nós vamos viver tudo quanto Deus tem. Nós vamos viver tudo quanto Deus prometeu. E aqui nós estamos vendo isso acontecer. Ali no lugar improvável, ali no lugar que não aparece, ali no lugar onde ninguém está vendo, ali no lugar que está encoberto sobre as águas, mas existe um fluir de águas. Sabe o que acontece? Ali nesse lugar, um dia vai chegar um comandante leproso. Um dia vai chegar alguém que necessita ser curado. Naamã chega à beira desse Jordão, e ele vai precisar mergulhar 7 vezes, porque ele tinha lepra. Ele é mergulhado 7 vezes, e na 7ª vez, quando sai, a Bíblia diz então que a sua pele parecia como de uma criança. Sabe por quê? Porque aonde existe altar no secreto, tem cura. Aonde existe altar no secreto, tem cura da parte de Deus. Naamã não era apenas uma questão física, não era apenas lepra. Naamã precisava ser curado do orgulho. Naamã precisava ser curado da altivez. Naamã precisava de uma cura completa. Mas deixa eu te dizer, aonde tem altar no secreto, tem cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Aonde existe um altar no secreto, a cura. A cura. Um altar que não está aparecendo, um altar que não está sendo visto, porque está no secreto. O problema é que nós somos a geração que quer tornar tudo público. Pensa comigo aqui, as mulheres. Você ficaria à vontade se no momento da tua intimidade, da sua intimidade com o seu esposo, ele começasse a tirar selfies, e você dissesse assim: para quê, bem? Para pôr nas redes. Pensa o marido, está lá no momento da intimidade, tirando a mulher tirando selfie, para quê? Para pôr no Insta, para pôr no status do WhatsApp. Porque nós somos a geração que quer tornar público aquilo que precisa ficar no secreto. Nós queremos fazer daquilo que deveria ficar na intimidade.
porque intimidade revelada é prostituição. Deus nos chama para um lugar de intimidade, de relacionamento, aonde quem interessa ver é Ele, quem importa ver é Ele. E às vezes nós não temos nem tempo direito do secreto, porque a gente já leva o celular, fazendo devocional, orando, não sei o que. Vai para o secreto. Você só precisa de uma coisa, leva a Bíblia, porque Ele já está lá, o Pai já está lá, Ele está te esperando, Ele te vê no secreto. Ele não fala para você entrar no secreto, para os outros te veem. Ele fala, entra no secreto, que no secreto o Pai te vê. É Ele que importa, é Ele que importa que nos veja. Então nós vemos aqui a cura. Mas lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 5, um capítulo para frente de Naamã, nós vamos ver um momento em que os discípulos da escola de profeta vão até Eliseu, com uma situação, com uma circunstância. 2 Reis, capítulo 6, e eles vão dizer, olha Eliseu, o lugar que estamos é apertado demais, está ficando apertado, aqui está crescendo e está ficando apertado esse lugar. Primeiro eu acho lindo, porque eles levam o problema para a pessoa certa, eles levam o problema para quem pode ajudar a resolver. Só que olha aqui Eliseu, nós temos uma ideia, existe um outro lugar e nós estamos dispostos a nos envolver, porque não basta criticar, irmão, é necessário participar. Às vezes a gente critica, mas a gente não se envolve. E eles levam um problema, mas levam uma solução, e mais do que levar a solução, eles têm o desejo da participação. Olha, existe um lugar, nós vamos levar madeira, se você permitir, nós faremos. Eliseu fala, pode ir. E eles falam, não, só vamos pedir mais uma coisa, vai com a gente, nos acompanha, esteja conosco. E eles estão lá envolvidos com o trabalho, e a Bíblia diz que de repente o ferro do machado de um deles, ao ser utilizado, se solta do cabo e cai na água. E alguém vai correr para Eliseu e dizer, Eliseu, olha, ele perdeu o ferro do machado, e o machado nem é dele, é emprestado. Quem tem dom aí? Quem tem talento aí? Quem tem chamado aí? Quem tem ministério aí? Quem tem inteligência aí? Deixa eu dizer, tudo que nós temos não é nosso, é emprestado. Um dia nós vamos dar conta, o dom, o talento, quem deu foi Ele, aleluia, quem capacita é Ele, e um dia nós vamos dar conta. E aí alguém vai vir e dizer, olha, ele perdeu o machado, o ferro do machado caiu. Eliseu vai lançar o graveto sobre as águas, e a Bíblia diz que de repente o ferro é pesado, irmão, o ferro começa a boiar. O ferro vem para a tona, sabe por quê? Porque aonde há altar no secreto, o dom, o ministério, o chamado não afunda, não fica atolado no fundo, mas aonde há um altar no secreto, aquilo que estava no fundo vai voltar à superfície, vai submergir, vai sair do atoleiro, por causa do altar. Tem um altar de intimidade, de relacionamento, de entrega. Aquilo que estava perdido foi achado, aquilo que estava atolado veio à superfície. Pode dar um glória a Deus, dizer um aleluia aí, aleluia. Porque aonde há um altar no secreto tem vida, irmão, tem adoração, tem entrega. Então ali nesse lugar que existe um altar, o ferro do machado flutua, o ferro do machado boia, ele vem à superfície. E aí você está olhando para mim e dizendo assim, pastor, muito linda a sua historinha, mas é tudo Antigo Testamento, antiga aliança, muito bonita a historinha. Então tá bem, então vem comigo para Mateus, capítulo de número 3 e verso 5. Mateus, capítulo 3 e verso de número 5. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 3 e verso 5. Aleluia. Diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados.
eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmão, eu vou falar para você, é para mim, tá? Foi muito lindo até aqui, né? Muito lindo. Elias passa, o Rio Jordão se abre, porque onde tem altar, o que está fechado se abre. Amém. É muito lindo. Eliseu vem voltando, bate, o rio se abre, porque onde tem altar secreto tem recomeço. É muito lindo. Naamã chega, está leproso, mas ali ele mergulha e é curado, porque aonde há altar secreto existe cura. É muito lindo nós pensarmos que o machado se perdeu e vai flutuar, vai voltar à mão daquele que o utilizava, porque aonde há altar secreto, o dom não se perde, o ministério não se perde, o chamado não se perde. Mas eu vou falar, o que mais fala no meu coração é daqui para frente, o que mais impulsiona o meu coração é daqui em diante. Então ele está dizendo aqui que ali vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região do Jordão. Vinha quem? A João Batista, que está onde? Está no Jordão. E o que é que João está fazendo? Primeiro ele está pregando, e João só tinha uma mensagem. João não mudava o esboço toda semana, era uma só: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus, arrependam-se. Só tinha um esboço, só tinha uma mensagem, e João está à beira do Jordão pregando. E o que acontece? As pessoas vinham até ele, e as pessoas chegavam como víboras, mas saíam dali como ovelhas de Jesus, como ovelhas do bom pastor. Sabe por quê? Porque aonde há altar no secreto, há arrependimento. Aonde há altar no secreto, há contrição, quebrantamento. Olha só, estão chegando e João está ali batizando, estão ali passando, João está pregando e eles se arrependem, e há arrependimento, há quebrantamento, há batismo e há promessa de algo maior. Porque João está batizando e de repente ele vai dizer: gente, eu batizo vocês com água, mas daqui a pouco vai vir um mais poderoso do que eu, vai vir um maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há promessas de coisas maiores. É lá no lugar secreto, é lá na intimidade, que a gente está olhando para o natural e dizendo assim: mas não é o que eu estou vendo. Mas lembra Hebreus 11, primeiro verso 1: a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos, daquilo que nós cremos. Hebreus 11, 6: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que a Ele se achega reconheça que Ele recompensa aqueles que o buscam. É no altar secreto que a gente não está vendo nada, mas está acreditando que coisas maiores vão acontecer. Coisas maiores estão por vir. E ali no Jordão, que um dia João está lá batizando, está lá com a raça de víboras, batizando. Entra cascavel e sai ovelhinha de Jesus. Entra sucuri e sai ovelhinha. Você ri, né? Você gosta, né? E sai ovelhinha de Jesus, sai transformado, mudado. Mas de repente João para, e quando para, ele aponta o dedo em riste: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo tudo que está acontecendo? Nós vemos aqui a antiga aliança. Ali o Jordão, há um lugar de acessar a seco. Milagre, mover de Deus, o que estava fechado se abre. O Jordão ali, o lugar de recomeço, o lugar de ativação no ministério de Eliseu, o lugar de cura. E eu não estou falando de um lugar, você está entendendo? Assim como esses irmãos não provaram o que provaram porque foram para uma chácara, não é acerca de um lugar, é acerca de um tempo. Deus havia marcado esse tempo para vocês provarem. Não havia nada especial lá, além de uma presença, a mesma presença que é com você
todos os dias, se houver um altar no secreto, se houver um altar de intimidade, se houver um altar de relacionamento. Hoje tem gente atrelando, se eu for para aquele lugar eu vou voltar assim, eu vou voltar assim. Não é sobre um lugar, é sobre um tempo. Um tempo que você preparou para estar naquele lugar. Senão você pisa e volta do mesmo jeito, e alguns até pior. Não é sobre o lugar, é sobre uma presença. Sobre a presença de Jesus. Você pode, olha, eu não sei se vocês pegam o que eu vou dizer, quem foi aí. Eu quero declarar que no teu quarto você vai viver experiências ainda maior do que você viveu lá. Eu quero declarar que você terá revelações e iluminação da revelação de Deus ainda maior, porque você não vai deixar a chama apagar. Não vai, vai prosseguir, vai além, eu creio. Então olha só, no Novo Testamento agora está ali, João está batizando, aonde? No Jordão. Eu creio que vai haver quebrantamento na família, no lar, na vida dos filhos. Ora no secreto, irmão. É tempo de nós nos escondermos. Quando a gente esconde é que as coisas acontecem. É quando a gente vai para o secreto, quando a gente some, quando a gente está lá nesse lugar onde mais ninguém está nos vendo, é que as coisas vão acontecer, que Deus vai dizer, agora está dependendo, agora entendeu. Não é sobre, é que a gente gosta de ser amostradinho, irmão. Esse é o problema. Eu penso num homem que a Bíblia fala para nós acerca de Enoque. Um homem que andava com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, a ponto de um momento a Bíblia chegar assim e dizer, e Enoque já não era mais. Deus olhar e dizer, olha, o nosso relacionamento está tão íntimo que não dá mais, vem. Está entendendo? Será que Deus pode dizer isso de nós hoje? Será que ao olhar para nós Ele diz, olha, me dá vontade de acelerar o processo e de trazer logo? Ou será que ainda nós temos muitas coisas para aprender? Não estou dizendo que a gente está santo, irmão. Não é sobre ser santo. Muitas vezes o que a gente mostra no público é exatamente o contrário. O ir para o quarto não é acerca de quão santo eu quero parecer, mas é o quanto eu entendi que eu preciso dEle. O quanto eu entendi que eu necessito dEle, o quanto eu entendi que é só nele que as coisas vão acontecer. E aqui nós estamos vendo agora então João ali no Jordão apontando e dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque aonde tem altar secreto tem perdão, tem misericórdia, tem manifestação de graça. Às vezes você está querendo matar meia dúzia, irmão, mas você entra no teu quarto, dobra o teu joelho e começa a passar tempo com Deus. Sabe o que acontece? Você sai de lá querendo matar um só, você mesmo. Você sai de lá achando que o problema todo mundo é o problema. E quando a gente entra lá, a gente descobre que muitas vezes nós somos o problema. É ali, nesse lugar de intimidade, é nesse lugar de relacionamento, no lugar de passar tempo com Deus, no lugar de ouvir a Deus, no lugar de não ter pressa, de intimidade. Eu não estou falando que tem que ser no quarto, não, irmão. Às vezes tem gente que fala assim, eu tenho meu momento de intimidade com Deus no trânsito. Eu falo, meu Deus, como pode? Irmã, fala aqui para mim, o teu casamento seria sustentado por DR só enquanto ele está no volante? Você conseguiria manter o teu relacionamento saudável se vocês conversassem só enquanto dirigem? Não. Você precisa que Ele te dê atenção. Você precisa que Ele te olhe. Você precisa escutá-lo. Não é assim? Você precisa que Ele te olhe nos olhos. Precisa ter toque. Não é assim? Precisa de intimidade. Eu não estou dizendo que enquanto a gente dirige a gente não pode orar, a gente deve. A Bíblia diz que a gente só precisa orar um tempo. Só um tempo, pastor? 2 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Qual é o tempo? O tempo todo. Então não é sobre não orar dirigindo. Ore dirigindo, ore lavando louça, ore cozinhando, ore trabalhando, ore fazendo o que você faz. Mas a intimidade é diferente. Estar num lugar de intimidade. Por que ele fala fecha a porta? Deixa as distrações do lado de fora. Não permita, meu Deus,
Não permita que nada interrompa a nossa intimidade, é o que ele está dizendo. Não permita que nada venha atrapalhar esse momento. Você não precisa de nada que vai acontecer do lado de fora, quando você sabe que eu estou do lado de dentro. Fecha a porta e vai para o relacionamento. E aqui nós vamos para o final, para nós podermos orar. Lucas capítulo 3 e verso 21 e 22. Recapitulando, Josué edifica um altar no meio do Jordão. Quando as águas voltam ao lugar, elas cobrem aquele altar some, não aparece mais, mas existe. Ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas ele está lá. Aquele altar fica debaixo do fluir das águas. Elias vai passar, o rio a seco. Eliseu vai voltar, o rio a seco. Naamã vai ser curado, o ferro do machado vai flutuar. Aleluia. João Batista está ali, batizando no Jordão. O Cordeiro de Deus chega naquele lugar. E aqui nós lemos, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. João está batizando no Jordão. Jesus chega e: João, me batiza? Como nós precisamos ser humildes como Jesus, irmão. A gente tem dificuldade de se sujeitar a tudo. Às vezes ouvir uma palavra, receber uma correção. Jesus chega e diz: João, me batiza. Como assim, Senhor? Eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Eu não sou digno de lhe tirar as suas alparcas. Mas Jesus vai dizer: façamos assim, para que se cumpra a justiça de meu Pai. Deus não nos chamou para viver de justiça própria. Às vezes, por trás de um perfeccionismo, de uma religiosidade, está escondido isso: justiça própria. Jesus vai dizer: não é para que a justiça própria se cumpra, é para que a justiça de meu Pai, para que a justiça de Deus se cumpra. João, me batiza. E agora o texto que nós lemos está ali dizendo: todos foram batizados, também Jesus o foi. E enquanto ele está orando, o céu se abre. Uma vida no secreto, aonde tem altar secreto, o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre. Ontem nós estávamos lá à noite, a última ministração da noite, nós estávamos lá. Não sei se os irmãos perceberam, estavam tão ali envolvidos. De repente nós estávamos no externo, e eu olhei para o céu assim. Eu nunca vi o céu tão estrelado quanto aquela noite. Falei: uau, eu nem sabia que tinha tantas estrelas assim. Algo sobrenatural. Porque quando tem altar secreto na terra, o céu se abre. Jesus está ali, está sendo batizado, está orando, e o céu se abre. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma de pomba, porque aonde há altar no secreto, há mover do Espírito, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não para aí. Jesus está no Jordão, foi batizado. Irmão, como está a tua casa? Como está a tua família? Como está o teu ministério? Tem esse mover? O céu está aberto, o Espírito Santo se movendo, está assim? O céu está aberto, Jesus ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e do céu vem uma voz que diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Por quê? Porque aonde há altar secreto,
a autenticação da paternidade de Deus. É Deus dizendo: esse é o meu filho amado. E sabe por que eu digo isso? Porque é impossível ter uma vida que dê prazer a Deus sem um altar no secreto. Você está entendendo que eu não estou falando de altar figurado? Eu não estou falando para ninguém fazer nada lá físico. Eu estou falando de um relacionamento. Irmão, tem como a gente dar prazer com a nossa vida a Deus sem uma vida de altar secreto? A gente acorda de manhã cedo e vai fazendo tudo o que acha, mas eu canto bem, eu prego bem, eu falo bem, eu sou eloquente, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A cada manhã existe uma porção dessa palavra para ser vivida. Existe uma porção para deixar de ser apenas uma letra no meu intelecto e se transformar em uma palavra viva no nosso coração. É sobre isso. É sobre essa palavra. E agora Jesus está ali no Jordão, orando, o céu se abre, a mover do céu, o Espírito Santo desce, e a voz de Deus está declarando: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu me agrado. Porque aonde tem altar secreto, envolvido pelo fluir das águas, tem mover. Quanto tempo talvez a nossa vida não está que parece aquelas águas paradas? E sabe o problema de água parada? Só prolifera o que é ruim. Água parada só cria o que é ruim. Jesus não disse: aquele que crê em mim, vai do seu interior, vai ter água parada. Não, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É viva, tem vida, é de dentro para fora. Não, você não entendeu. Olha aqui a analogia. Jesus está dizendo que aquele que crê não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Como é que eu vou mostrar o que está dentro? Eu vou dar ideia, né? Vai que alguém põe o raio-x no Instagram. A selfie do raio-x. Do seu interior. Sabe o que eu quero dizer? Não se preocupe em querer ficar mostrando aquilo que você tem como... Não se preocupe em querer ficar mostrando do lado de fora aquilo que você tem a plena convicção de que está acontecendo do lado de dentro. Lembra que eu comecei dizendo: vai chegar o momento de se tornar público aquilo que está ocorrendo no secreto. Ele mesmo mostra, Ele mesmo vai revelar, Ele mesmo vai mostrar. Por que o povo está indo atrás de João no deserto? Por que o povo está indo escutar um pregador que chama de víbora? Porque a vida de João não é sustentada no público. A vida de João é alimentada no secreto. A vida de João é alimentada por saber quem Deus é. Que eu diminua e Ele cresça. Que eu diminua e Ele cresça. Que eu não apareça e Ele prevaleça. Olha, que nessa noite nós possamos entender, a gente possa compreender isso. Porque aonde há altar, a mover, arrependimento, a quebrantamento, a graça, a favor, a transformação, a mudança de vida. Irmão, nós podemos começar experimentando isso hoje. Não deixa para amanhã aquilo que você pode provar hoje da parte de Deus. Talvez você está aí, talvez hoje você está aqui me olhando e dizendo: é verdade, está tudo fechado, pastor. Parece que quanto mais eu tento passar, mais fechado fica. Quanto tempo eu não tenho recomeço. Irmão, e como é bom recomeçar. E como é bom provar de novos começos. Lembra quando Deus fala em Isaías: eis que estou fazendo uma coisa nova, e já está diante de vós, não estáis vendo? Esqueçam o que ficou no passado. Esqueçam o que ficou no passado. Sabe por que hoje está tão difícil de provar o novo? Porque ainda tem gente aqui agarrado ao passado. Porque ainda tem gente aqui atrelado ao passado.
passado, mas Deus está dizendo: esquece o que passou, esquece o que passou e veja o que está adiante de você. Pastor, está tudo fechado. Pastor, não tem novos começos, só tem os mesmos fins. Quero declarar que nós vamos provar novos começos. Chega de fins trágicos. Chega de fim de casamento, chega de fim de ministério, chega de fim de vida, chega. É novos começos, é recomeços. Só que para recomeçar tem que ter humildade, irmão. Mas no altar, no secreto, a gente é quebrantado. No altar, no secreto, a gente se arrepende disso. Se precisar recomeçar, eu vou recomeçar. É melhor recomeçar do que continuar parado. É melhor recomeçar do que... mas eu estou parado, irmão. Hoje alguém que para já ficou para trás. Hoje alguém diz assim: não, mas eu não retrocedi, eu não voltei atrás, irmão. Hoje, na velocidade que as coisas acontecem, quando você para, você já ficou para trás. Deixa de se atualizar no teu trabalho para você ver. Deixa de fazer uma reciclagem. Deixa de fazer um treinamento. Daqui 6 meses estão te dispensando porque você ficou para trás. Você não voltou, mas você parou. Mas hoje é noite que debaixo da palavra de Deus e no mover do Espírito, nós vamos voltar a avançar. Nós vamos voltar a caminhar e, se preciso for, recomeçar. É melhor recomeçar certo do que continuar andando errado. Quanto mais no caminho errado você fica, mais longe do destino você está. Às vezes é melhor parar e dizer: verdade, eu estou indo no caminho. Às vezes a gente não está nem no caminho errado, a gente só está na direção errada. Já basta. Se hoje eu pegar a 116 e dizer: eu vou para São Paulo, só que se eu pegar o caminho errado, quanto mais, estou no caminho, mas pego a direção errada. Tem gente que está dizendo assim: eu estou no caminho. Talvez está, mas só está indo para o sentido errado. E quando está no sentido, quanto mais anda no sentido, mais longe do destino fica. Estou no caminho, mas andando cada vez mais para longe daquilo que Deus tem. Por isso, é melhor recomeçar do que continuar andando no caminho errado. É melhor recomeçar do que continuar se afastando daquilo que Deus tem. Talvez hoje você está aqui e está dizendo: verdade, pastor, está tudo fechado. Verdade, pastor, eu estou precisando de cura, estou leproso, estou precisando de cura na alma. É difícil a gente reconhecer, né, irmão? É difícil. Mas no altar, no secreto, a gente reconhece. Estou precisando de cura na minha alma, no meu espírito, na minha carne, no meu físico, eu estou precisando. Quem sabe hoje tem gente dizendo aqui: pastor, de fato está atolado lá no fundo do rio, já não dá nem mais para ver, eu já não tenho nem mais expectativa. Talvez hoje você está aqui com todas esses sintomas, mas a questão é: existe um altar no secreto na tua vida? Existe um altar no secreto na tua história? Porque se existir, aleluia, acredite, no tempo certo vai se abrir, no tempo certo a cura vai chegar, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, o que estava afundado vai voltar à superfície. Mas acima de tudo, que nós possamos desejar esse altar, para que a cada dia nós possamos nos arrepender, irmão. Todos os dias nos arrepender e continuar no caminho certo, continuar andando segundo a vontade, o propósito e o plano que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Então